Olá, pessoal. Bom dia a todos. O meu nome é Lorena e hoje eu falarei sobre a cadeia produtiva de carnes. Mas antes de iniciar a minha palestra, eu gostaria de agradecer à equipe do Gens Poa pelo convite de hoje estar aqui palestrando com vocês. E também aproveito para parabenizar a equipe pela iniciativa de estar difundindo conhecimento durante esse momento de pandemia que estamos passando. Bom, pessoal, então agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim. O meu nome é Lorena Natalino Aber Garcia, eu sou médica veterinária formada pela Universidade Estadual de Londrina, fui residente em inspeção de produtos de origem animal na Unesp de Botucatu e atualmente sou mestranda pelo Programa de Epidemiologia e Segurança Alimentar na Universidade Federal de Viçosa. O tema da nossa palestra de hoje é o conceito One Health aplicado na cadeia produtiva de carnes. Bom, pessoal, então para começar a nossa palestra, nós vamos fazer um conceito sobre o que é o One Health. Então, One Health, de acordo com King e seus colaboradores, é o esforço integrado, multidisciplinar, trabalhado localmente, nacionalmente e globalmente para garantir a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Então, pessoal, nós temos que esse tema de One Health, ele é não só multidisciplinar, como também ele é interdisciplinar, integrativo e comunicativo. Por isso que a gente precisa da colaboração de diferentes profissões atuando dentro do One Health, sejam essas profissões de saúde animal, saúde ambiental e saúde humana. Ou seja, One Health ele é o elemento chave para essa atuação de um todo. Então, nesse segundo slide, eu trago aqui para vocês uma linha do tempo para a gente definir como surgiu o termo de One Health. Apesar dele ser um termo recente, as bases para sua definição já vêm lá do século passado. Então, no século V a.C., Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, dizia que a saúde pública está ligada a um ambiente saudável. E toda vez que houvesse uma quebra ou uma interrupção neste ambiente saudável, as doenças surgiam. Hipócrates foi responsável por escrever um tratado denominado Ares, Águas e Lugares, e que atualmente é conhecido como o primeiro tratado de saúde pública. Um pouco mais à frente, no século XIX, Rudolf Virchow, que era um médico veterinário patologista, estudou a relação homem-animal. Rudolf Virchow, ele cunhou o termo zoonoses de acordo com essa relação homem-animal e as doenças infecciosas transmitidas entre eles. Rudolf Virchow, ele era um patologista e, pelo fato dele estudar peças anatômicas humanas e animais, ele evidenciou o fato de que nós devemos pensar microscopicamente. Muitas vezes, vemos apenas o macro como o ambiente em si, ou o animal, o ser humano, e às vezes esquecemos do micro. Rudolf Virchow também dizia que não deveria haver divisões entre a medicina humana e a medicina veterinária. Um pouco mais à frente, no século XX, mais precisamente entre o ano de 1927 e 2006, viveu o Dr. Calvin Schwab. E ele preconizava a integração da medicina humana e da medicina veterinária. Ele foi o responsável por criar o termo One Medicine, que também é conhecido como medicina única. E ele enfatizava a colaboração entre médicos e veterinários a fim de prevenir, curar e controlar as doenças que afetavam tanto homens quanto animais. Então, um pouquinho mais para frente, no ano de 2004, houve um encontro em Manhattan
onde ocorreram as recomendações para One Health e One World. E já no ano de 2007, esse termo foi aceito pela comunidade científica. Então, esse momento foi muito importante, porque lá no ano de 2009 foi quando ocorreu a influenza, o surto de influenza aviária. Então, esse termo, One Health, foi o responsável por poder justificar o que estava ocorrendo naquele momento. Então, no ano de 2011, ocorreu, então, pela primeira vez, um Congresso Internacional de Saúde Única. Esse primeiro congresso ocorreu na Austrália e reuniu cerca de 60 países. Esse congresso aqui, além de incluir as disciplinas de saúde humana, ambiental e animal, também incluiu alguns outros assuntos, como a economia, o comportamento social, e a segurança e proteção alimentar também. Outro fato importante da gente citar aqui nessa nossa linha do tempo é que durante todos os anos após essa institucionalização do One Health, todo ano, no dia 3 de novembro, é comemorado o dia de One Medicine, One Health e One World, onde ao redor do mundo ocorrem centenas de encontros e de discussões acerca da saúde única. Bom, pessoal, então aqui nós vamos falar sobre a institucionalização dessas 3 organizações, que nós temos a FAO, em conjunto com a OIE e a OMS. Esses 3 órgãos, eles operam juntos na estratégia de proteção às necessidades atuais humanas, bem como das futuras gerações, com ações de coordenar, comunicar e colaborar para que essas estratégias sejam realizadas e cumpridas, garantindo assim os 3 S's: a saúde, a sanidade e a sustentabilidade. Então, pessoal, após a gente conhecer esse conceito de One Health, agora a gente vai trabalhar um pouquinho e conhecer os elementos dessa tríade e como eles se interrelacionam. Então, aqui a gente pode notar que nessa tríade ocorrem diversas interações entre seres humanos, animais e ambiente. Em relação aos animais, nós vemos que, com o crescimento da população humana e a expansão geográfica, houve um contato maior entre os humanos e os animais, sejam eles domésticos, selvagens ou animais de produção. Sabemos também que os animais sempre estiveram presentes na vida dos seres humanos, desempenhando papéis importantes em nossas vidas, sejam eles papéis como alimentação, subsistência, transporte, viagens, companhia e até educação. Então, esse contato cada vez mais próximo oferece mais oportunidades para que haja transmissão de zoonoses, ou seja, de doenças entre os homens e os animais. E quando a gente fala dos animais, a gente não pode deixar de citar as aves migratórias, como, por exemplo, os patos e os marrecos. Essas aves migratórias, elas desempenham um importante papel na disseminação de algumas doenças que, muitas das vezes, para elas são assintomáticas, mas que podem causar importantes danos à saúde, como falamos no slide anterior, o exemplo da influenza aviária. Passando aqui para o próximo tópico, em relação ao meio ambiente, vemos que o meio ambiente vem sofrendo importantes mudanças, sejam elas climáticas, devido ao uso intensivo da terra, devido às práticas agropecuárias, as práticas agropecuárias e pecuárias com esse uso intenso da terra. Então, esse uso intenso da terra pode causar uma quebra nesse habitat dos animais. Eles vão ficar cada vez mais estressados, com a alteração do ambiente, ausência de água, alimento e segurança, somado ao estresse,
a gente tem mais fatores que vão favorecer a transmissão de doenças entre os homens e os animais. Em relação aos seres humanos, já vimos que a proximidade com os animais, bem como o uso intenso do meio ambiente e das práticas agrícolas e pecuárias, vem causando um grande impacto. A gente não pode deixar de citar também a globalização. Hoje em dia, as movimentações das pessoas entre diferentes estados e até de um país para o outro são um dos fatores cruciais para a disseminação de zoonoses. Podemos citar aqui também a grande facilidade na comercialização de produtos de origem animal, tendo como resultado uma fácil dispersão desses patógenos, cada vez mais rápidos, eliminando essas diferenças de fronteiras. Ou seja, hoje as fronteiras com essas facilidades, a gente facilita a disseminação de doenças não só zoonóticas, como também doenças novas ou doenças emergentes. Então, pessoal, após a gente conhecer a tríade, agora a gente vai ver alguns focos do estudo do One Health. Então, aqui, como primeiro foco, nós temos a emergência e a reemergência das doenças infecto-contagiosas. Eu trouxe aqui o infográfico fornecido pela Unifesp, em que nos demonstra que 60% das doenças infecciosas humanas existentes são de caráter zoonótico e pelo menos 75% das doenças infecciosas emergentes dos seres humanos são de origem animal. Outro fato importante, também demonstrado aqui, são que 5 novas doenças humanas aparecem todos os anos e 3 delas são de origem animal. Além de todo o gasto e impacto que ocorre quando temos epidemias zoonóticas. O segundo ponto aqui abordado dentro do tema de One Health são os acidentes com animais peçonhentos. E aqui a gente pode incluir o tráfico de animais também. Como terceiro tópico, nós temos o uso indiscriminado de antimicrobianos, gerando a resistência antimicrobiana e também o uso demasiado de agrotóxicos, aqui tendo um grande impacto ambiental. Podemos citar também como um quarto tópico os surtos de intoxicação e toxinfecção alimentar, o bioterrorismo com patógenos zoonóticos, como é o caso do antrax, e as doenças transmitidas por arboviroses. Então, pessoal, após a gente ter todo esse conceito de One Health definido, vamos agora falar um pouquinho sobre a cadeia produtiva da carne. A cadeia da carne, ela é uma cadeia longa em que esses elos, eles não podem ser vistos separados. Ou seja, temos que unir lá no produtor o primeiro elo, junto com o abate, o processamento e a comercialização até o consumo para garantir um alimento de qualidade para o consumidor final. Então, essa união de elos que não podem ser separados, inseparáveis, é conhecido também como From Farm to Fork. Aqui, agora, a gente vai abordar um pouquinho sobre o panorama da carne brasileira. Então, pessoal, a gente sabe que o agronegócio é o principal condutor do crescimento do Brasil. Dizemos que o Brasil é o país do agro, não é mesmo? Então, vemos que no ano de 2017, o crescimento do setor do agronegócio foi de 13%. Cerca de 44% de todas as exportações no ano de 2017 também vieram do agro. Cerca de 23,5% da participação do PIB brasileiro também vem do agronegócio. E cerca de 42,7% dos empregos no Brasil também estão no campo. Somando todos esses fatores, a gente vê que o agro tem um grande impacto no Brasil. Ele é o que move a indústria brasileira. Eu trouxe aqui, na tabela de baixo,
o valor bruto da produção agropecuária brasileira nos anos de 2019 e nos anos de 2020. Então, aqui eu falei só de pecuária, envolvendo a carne bovina, de frango, leite, ovos e suíno. No ano de 2019, esse valor bruto foi de mais de 684 milhões de reais e no ano de 2020, mais de 770 milhões de reais de valor bruto, né? Então, vemos que o agro é o que impulsiona, né, grande parte da balança brasileira. E só a pecuária corresponde a 12,5% dessa porcentagem do PIB brasileiro em relação ao agronegócio. Em relação à exportação de carne brasileira, vemos que temos um crescimento gradativo com o passar dos anos e que exportamos muita carne de aves, também de porcos e de bovinos. Então, estamos sempre entre os maiores exportadores de carne do mundo. E quem são os compradores de toda essa carne? Aqui, em primeiro lugar, lá disparado desde o ano de 2017, ascendendo, temos a China e Hong Kong. Tem muita gente para ser alimentada, né, nesse território. Seguido de Oriente Médio, África, Ásia, as Américas, Europa e Rússia. Então, pessoal, voltando a esses tópicos abordados pelo One Health, aqui na nossa palestra de hoje, dentro do contexto, né, da cadeia produtiva de carne, nós vamos abordar o uso indiscriminado de antimicrobianos e a sua situação, bem como surtos de intoxicação e toxinfecção alimentar. Então, agora nós vamos abordar o conceito One Health e a resistência antimicrobiana. Bom, pessoal, eu trouxe aqui um panorama em relação à resistência antimicrobiana e quais foram as diretrizes tomadas pelos órgãos responsáveis. Então, aqui no ano 2000, a Organização Mundial da Saúde promoveu esse documento que dita os princípios globais para a contenção de resistência antimicrobiana em animais destinados à alimentação. Então, aqui a gente já vai observando a preocupação em relação à resistência. Lá no ano de 2014, no Reino Unido, também houve uma reunião, né, entre esses órgãos governamentais em relação à resistência antimicrobiana, em que preconizava uma melhor vigilância no consumo de antimicrobianos em seres humanos e animais, e também as suas condutas numa perspectiva de saúde única. E aqui, entre os 10 tópicos que foram abordados nessa reunião, nós podemos notar que os antibióticos utilizados na agricultura faz parte desses tópicos, né? Para a gente ver a importância que tem, o peso que tem também a resistência antimicrobiana dentro da cadeia de animais. Então, no ano de 2016, a FAO, juntamente com o OIE e o OMS, também formulou um manual para o desenvolvimento de planos de ações nacionais em relação à resistência antimicrobiana. Então, de acordo com esse material, cada país ia gerenciando planos de ação para lidar com a resistência antimicrobiana. Então, eu trouxe aqui para elucidar um pouco como que ocorre a resistência envolvendo os animais, os seres humanos e o meio ambiente. Muitas vezes a gente relaciona o uso de antibiótico apenas em hospitais, quando na verdade nós temos outros pontos em que também são utilizados antibióticos. Então, por um exemplo, uma pessoa que recebeu esse antibiótico dentro desse hospital foi ao banheiro e através do esgoto, essas bactérias contendo a resistência, bactérias resistentes foram liberadas aqui nesse curso de água, podendo ser um rio, podendo ser um mar, enfim, através do esgoto acabou chegando a essas águas. Essa água alimentou
alguns animais silvestres, peixes também entraram em contato com esses antibióticos. E esses peixes voltam para os seres humanos através da alimentação. Uma segunda possibilidade é esses antibióticos serem administrados nos próprios animais aquáticos, nos peixes, para evitar que eles fiquem para ajudar eles como promotores de crescimento, para eles se desenvolverem melhor. Pode ser administrado diretamente e eles serem consumidos pelos seres humanos. Ou também esses antibióticos podem ser administrados nos animais como promotores de crescimento e resíduos desse antibiótico através dos seus subprodutos, da carne, do leite, dos ovos, podem chegar também ao consumo do ser humano, bem como essas bactérias, né, que possuem a resistência antimicrobiana, saírem nas fezes dos animais e contaminarem o solo, que pode contaminar, consequentemente, toda essa vegetação, os animais que estão em contato nesse solo e, consequentemente, pode contaminar esse curso de água mais uma vez. Esses vegetais, essas plantas, esses vegetais, essas frutas que estavam neste solo contaminado também podem servir de alimentos aos seres humanos e que, mais uma vez, podem acabar recebendo essas bactérias resistentes aos antibióticos, né? Então, aqui a gente vai demonstrar como que ocorre a resistência antimicrobiana. Então, esses antibióticos são administrados como promotores de crescimento para esses animais, e dentro do intestino dele, esses antibióticos vão acabar eliminando as bactérias mais sensíveis e as bactérias resistentes vão continuar aqui e vão se multiplicar, certo? Quando este animal defeca, ele vai contaminar o ambiente. Uma vez que esse ambiente está contaminado, pode ser que haja contaminação da água, essa água pode ser utilizada aqui, né, para regar, para molhar, né, esses vegetais, que podem contaminar toda essa superfície. Ou então, a própria carne desse animal pode conter resíduos de antibiótico, né, e de bactérias resistentes e serem dispersadas aqui, no próprio produto de origem animal. Estes alimentos contaminados vão ser consumidos pelos seres humanos e também posso ter uma contaminação ambiental, tanto desse trabalhador, deste animal, deste produto que será consumido. E os impactos são cada vez mais bactérias resistentes, cada vez mais difíceis de serem tratadas, porque a resistência ela ocorre num passo muito mais rápido do que são descobertos novos antibióticos. Então, visando todo este caminho que a gente viu, né, from farm to fork, o CDC, ele trabalhou com o objetivo de, até o ano de 2020, reduzir o uso inapropriado de antibióticos em até 50%. Então, pessoal, para a gente poder ter uma visão de como é o consumo global de antibióticos, entre os anos de 2000 e 2010, nós podemos ver aqui que o Brasil houve um crescimento entre 41% e 80% de aumento no consumo per capita de antibióticos. Isso aqui é muito alarmante. Temos países que têm situação pior? Temos. Aqui alguns países da África têm mais de 80% de aumento no consumo global de antimicrobianos. Mas a gente tem que olhar os que estão diminuindo o seu consumo. Então, todos esses em azul são os que estão tendo redução no consumo de antimicrobianos, como é o caso aqui do México, que está com uma situação bem bacana, com redução de 50% a 30%.
Então, pessoal, como o Brasil vem agindo em relação a isso? O Ministério da Agricultura fez um plano de ação nacional de prevenção e controle da resistência aos antimicrobianos, que chama PAN-BR Agro. Ele foi instituído no ano de 2018. E ele tem alguns objetivos, como melhorar a conscientização e compreensão a respeito da resistência aos antimicrobianos, fortalecer os conhecimentos e a base científica por meio da vigilância e pesquisa, reduzir a incidência de infecções com medidas eficazes de higiene e prevenção de infecções, otimizar o uso de antimicrobianos, preparar argumentos econômicos voltados ao investimento sustentável. Bom, juntamente com a criação deste Plano de Ação Nacional pelo Ministério da Agricultura, foi criado também um plano de ação no Ministério da Saúde, que é chamado de Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no âmbito da saúde única, também para ser preconizado entre os anos de 2018 e 2022. Outra notícia que eu trouxe aqui para vocês, essa um pouco mais recente deste ano, é que um mapa proibiu 3 antimicrobianos em aditivos melhoradores de desempenho animal. Esses aditivos são a tilosina, a lincomicina e a tiamulina. Eles são classificados como importantes na medicina humana e eles já tinham feito uma manifestação para proibição no ano de 2018, mas ele foi aberto para consulta pública. Enfim, outros 2 também já tinham sido proibidos, entre a virginamicina e a bacitracina. Com mais esses 3, agora somam 5 para serem usados apenas para seres humanos, né? Na medicina humana, não pode mais usar como aditivos melhoradores de desempenho. Então, pessoal, aqui nós temos quais são as bactérias que possuem mais resistência pertencendo a esses 3 âmbitos: o âmbito da produção animal, das comunidades e dentro dos hospitais. Então, elas são a Salmonella, Campylobacter e a Escherichia coli, e também o Clostridium e o Staphylococcus aureus. Então, pessoal, a gente vê que o Brasil está tendo planos de ação, está se prontificando a reduzir, né, essa carga de bactérias resistentes. E para a gente poder ser cada vez mais assertivos, nós temos que fazer pesquisa para saber qual é a real situação, né, do Brasil hoje, na cadeia de suínos, na cadeia de bovinos, de aves, de pescados. A gente precisa de pesquisas. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas pesquisas do nosso grupo de estudo, do nosso laboratório, que analisa a resistência antimicrobiana. Eu trouxe aqui esse primeiro artigo, que é uma caracterização fenotípica e genotípica de Salmonella non tifoide isolada na cadeia produtiva de suíno brasileira. Então, neste trabalho foi avaliado desde a produção, dentro do abate e no produto final, a resistência antimicrobiana de Salmonella na cadeia suína. Aqui, esse gráfico ficou um pouquinho pequeno, mas ele mostra a resistência a cada tipo de antibiótico utilizado e testado. Nesse segundo artigo, a gente vai ver sobre Yersinia enterocolítica na cadeia produtiva da carne suína brasileira, o rastreamento de rotas de contaminação, virulência e resistência antimicrobiana. Aqui agora, em Yersinia enterocolítica, também na carne suína. Esse trabalho foi realizado no estado de Minas Gerais. Mais um trabalho realizado em conjunto com o nosso grupo de pesquisa, em que avaliou a prevalência e a resistência a antibióticos
de salmonela em linfonodos mesentéricos de suíno. Esse trabalho foi realizado no estado de São Paulo. E temos também, em relação à Listeria monocytogenes, também foi avaliada a resistência antimicrobiana na carne suína brasileira. Então, a gente vê que a cadeia suína é uma cadeia muito estudada em diferentes bactérias resistentes. Agora, temos que estudar em outras cadeias e também outras bactérias, como é o caso agora deste projeto que está acontecendo, em que a gente está avaliando a resistência antimicrobiana de Escherichia coli nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. É um trabalho grande que está sendo realizado em associação com outras universidades, para a gente poder ter a noção de como que está a resistência no Brasil, que acometendo a cadeia de suínos, de bovinos, de pescados e de aves. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito One Health e as bactérias patogênicas. Lembrando que a avaliação do uso da disseminação desses antibióticos utilizados são avaliados na presença dessas bactérias resistentes. E muitas vezes essa bactéria ela pode carregar essa resistência antimicrobiana e também ela pode exercer o seu papel patogênico, que é o que a gente vai ver agora. Causando intoxicação, como é o caso da E. coli, da Salmonella e do Campylobacter, ou então causando toxinfecção, como é o caso do Clostridium e do Staphylococcus aureus. Então, pessoal, coloquei aqui novamente a nossa cadeia, porque agora nós vamos falar sobre a produção animal. E na produção animal, vamos falar um pouquinho de E. coli. A Escherichia coli, ela é uma bactéria normalmente residente no intestino de animais de sangue quente. Então, ela pode colonizar o intestino desse animal e pode acabar estando presente em seus subprodutos, na carne ou no leite. Ou também uma segunda situação que pode ocorrer, que é através das fezes, a bactéria pode contaminar as águas e pode vir a contaminar os legumes, as frutas e tudo que vai ser irrigado com essa água. Então, aqui eu trouxe para vocês um relatório de investigação de surtos causados por Escherichia coli. Então, ele vem aqui descrevendo surtos desde o ano de 2008 até o ano de 2020. Todos os surtos em que houveram o envolvimento de Escherichia coli. Então, aqui a gente pode ver que nesses surtos aparecem carne, aparecem espinafres, saladas prontas. E aqui o que a gente chama a atenção, né, nesses surtos, é essa mistura de espinafre orgânico e uma mistura de primavera. Então, esse espinafre orgânico, como será que ele entrou em contato com a Escherichia coli? Será que foi através das fezes? Não, porque se ele é orgânico, ele não recebeu nenhum tipo de fertilizante, seja ele uma fezes de animal que estivesse recebendo algum tipo de antibiótico. De acordo com a descrição desse surto, ele ocorreu porque a água que regou este espinafre estava contaminada com Escherichia coli O157H7, que causa a síndrome urêmica hemolítica. É uma situação muito grave que acontece no homem. Então, assim, às vezes a gente pensa, mas eu não como a carne, mas isso pode te atingir, seja via água, seja via frutas, verduras, né? Então, a gente sempre tem que lembrar de fazer bem uma higiene, né, desses produtos antes de alimentar. Por mais que seja orgânico, a gente tem que ficar de olho. O segundo patógeno a ser abordado é a salmonela. Então, a salmonela ela pode se encontrar dentro do intestino de aves e de suínos, e esses animais serem assintomáticos. O contato destes animais com contato direto com o homem pode ser uma via de transmissão.
bem como o consumo de produtos derivados desses animais, né? Quando ocorre algum tipo de contaminação, pode acabar contaminando esse ser humano. Outro fato muito importante que a gente tem aqui na salmonela é quando a gente tem estas aves. Aqui é uma foto de um telhado de uma criação de aves. E a gente vê que tem várias outras aves aqui do lado de fora, onde elas encontram abrigo, água e um lugar para se instalar, elas vão ficar aqui. E o perigo que pode acontecer é que estas aves podem ser portadoras de salmonela e podem acabar transmitindo para esses animais ou através das fezes, chegando ao ser humano, ou então esse contato com as aves pode acabar, né, acometendo esse ser humano aqui. O próximo patógeno, então, a ser abordado é o Campylobacter jejuni. O Campylobacter, ele é uma bactéria residente normal do intestino das aves e que também pode ser assintomática. E por algum motivo, quando essa carcaça está contaminada com Campylobacter, pode ser durante um processamento de abate, essa bactéria pode estar viável aqui nessa carcaça e ser ingerida pelo ser humano. Quando ingerida, ela vai colonizar o trato gastrointestinal, causando danos ao epitélio, dando origem a uma diarreia causada pela Campylobacter. No segundo passo da nossa cadeia, nós temos o abate. Então, aqui no abate, existem medidas que são feitas antes e durante do abate, a fim de reduzir essa carga microbiana, seja essa bactéria que pode estar carregando pode ser uma bactéria resistente ou então uma bactéria que vai expressar o seu poder patogênico. Então, antes dos animais entrarem aqui no abate, é feita uma aspersão em um chuveiro com água clorada, a fim de reduzir toda essa contaminação superficial aqui na pele do animal. Uma outra etapa que é muito importante é a etapa da esfola. Essa esfola deve ser muito bem realizada para que não haja contaminação dessa carcaça e a contaminação, consequentemente, dessa carcaça. Uma outra etapa durante o abate que evita essa contaminação é a oclusão do reto. Então, ocluindo o reto, a gente diminui as chances de que haja uma contaminação dessa carcaça aqui. E um outro momento que também é muito importante é durante a serragem da carcaça. Durante o momento que é feita a serragem ao meio da carcaça, é feita com uma serra-fita, então essa serra tem toda uma proteção para que não haja ruptura, né, desse conteúdo intestinal aqui nessa carcaça. Outros dois pontos que também são considerados críticos dentro do abate é o chiller, no abate das aves, e a escaldagem, no abate dos suínos, né? Uma etapa do abate dos suínos. Essas duas etapas, apesar de terem um envolvimento de temperatura aqui, são consideradas como pontos críticos, porque quando não ocorre a renovação da água em uma frequência desejada, numa frequência ideal, ou então, quando não é clorada adequadamente, isso vai depender da capacidade de abate desse frigorífico, da quantidade de animais abatidos por dia, essas águas elas podem se tornar pontos críticos, uma vez que eu posso ter um lote entrando muito contaminado nessa água e acabar deixando bactérias ali naquela água, e depois, se não houver uma troca, entrar um lote menos contaminado e acabar adquirindo toda essa contaminação, né? Ou o inverso. Então, é um ponto crucial e que deve se atentar para ele. A próxima etapa é a etapa de processamento da carne. Então, durante o processamento, deve-se manter aqui uma cadeia de frio, as carcaças
devem estar espaçadas uma da outra e identificadas, para que haja uma rastreabilidade durante esse processo. Outra coisa que eu chamei a atenção aqui e coloquei as fotos é pelo uso de EPIs durante o processamento. Então, a gente pode ver aqui os funcionários usando máscara, usando gorro, com uma roupa totalmente fechada, luvas, luva de malha de aço, aqui a gente também vê luva de malha de aço, manguito, avental, para que não haja a transmissão de doenças do homem para o produto, né? E que haja essa segurança dentro do ambiente. O próximo ponto da nossa cadeia produtiva é a comercialização. Então, se tratando de comercialização, aqui nós vemos 2 pontos que se contrapõem bastante. Aqui a gente vê o ideal, né? O desejado. Então, aqui a gente vê a garantia, né, da cadeia de frio. Então, a gente vê aqui tudo fechado, separado em bandejas. Nessa outra foto, a gente vê as carnes separadas por cortes em bandejas individualizadas. A carne possui uma boa aparência. O funcionário está trabalhando devidamente equipado, né, com seus EPIs. O ambiente está limpo. Não vemos aqui moscas. Então, aqui a gente tem até uma lâmpada, né, aqui que vai fazer a atração, né, dos insetos. Então, a gente vê aqui uma situação ideal. Já aqui, dá para fazer mais do que jogo de 7 erros, porque a gente vê carne sobreposta uma a outra, sem nada de cadeia de frio, pelo contrário, a gente vê aqui que está um dia bem ensolarado, então essa carne aqui já deve estar toda degradada, toda comprometida. A gente pode ter o aparecimento aqui de animais sinantrópicos, ratos, baratas, moscas, enfim, que podem estar aqui sendo carreadores de senta ali numa vala e depois senta aqui na carne. Então, aqui acho que se a gente for falar todos os erros, aqui a gente vê carne também no chão. Se a gente for falar todos os erros dessa foto, a gente vai ficar aqui até amanhã, de tanto erro que tem. Então, isso aqui é inadmissível, isso aqui não pode acontecer, isso aqui tá tudo errado. E uma outra visão em relação à comercialização é que saiu uma notícia no início do mês passado em que a China afirmava que asas de frango congeladas do Brasil apresentaram teste positivo para o coronavírus. E em resposta, em nota oficial, a Associação Brasileira de Proteína Animal afirmou que ela estava analisando as informações de uma possível detecção de traços de vírus em embalagem de produto de origem brasileira feito por autoridades municipais lá na China. Ela também diz que não está claro em que momento houve essa eventual contaminação da embalagem, se ocorreu durante o processo de transporte ou durante o processo de exportação. Enfim, para finalizar, diz que ao mesmo tempo o setor exportador brasileiro reafirma que todas as medidas para a proteção dos trabalhadores e garantia de inocuidade dos produtos foram adotadas e aprimoradas ao longo dos últimos meses, desde o início da pandemia. Então, aqui, né, nessa nota de comercialização, a gente vê como o One Health está agindo, né? O Brasil, sendo um grande exportador, teve a sua economia bem abalada quando a China soltou essa notícia. Até o momento que eu estou fazendo agora aqui a gravação para vocês, não se tem mais nenhuma novidade acerca do tema. Mas então nós vamos esperar os próximos capítulos dessa história e ver, né, desvendar tudo isso que está acontecendo e, com certeza, voltar às nossas exportações o mais rápido possível. E o último elo da nossa cadeia produtiva de carne, que é o consumo, são os consumidores finais. Então, quando a gente fala de consumo, a gente fala, em primeiro lugar, manter a limpeza.
E quando a gente fala em manter a limpeza, não só a limpeza das superfícies, mas também como a limpeza das nossas mãos. Nós temos uma bactéria residente da nossa pele, que é o Staphylococcus aureus. E esse estafilococcus, quando manipulamos os alimentos, se tivermos estafilococcus na nossa mão, a gente pode passar esse estáfilo para o alimento. Essa bactéria vai produzir as toxinas e quando uma outra pessoa for ingerir este alimento, vai estar consumindo a bactéria junto com as toxinas. Essa toxina, ela vai causar vômito, prostração, a pessoa vai ter inapetência, e isso aqui acontece muito em alimentos muito manipulados. Então, quanto maior a manipulação do alimento, maior as chances de ter Staphylococcus aureus presente nele. E o estáfilo também pode ser uma bactéria que pode carregar a resistência aos antibióticos. O segundo passo que a gente tem que ter para ter um consumo consciente é separar os alimentos crus dos alimentos cozidos. Então, o ideal, no mundo ideal, seria separar uma tábua para cada tipo de alimento. Uma tábua para os laticínios, uma tábua para os vegetais, uma para as aves, uma para os pescados, outra para a carne e outra para os alimentos prontos, já passados. A gente sabe que é muito difícil instituir isso aqui. Quando a gente dá uma tábua de cada cor para alguém, ou instituir isso aqui em algum restaurante, eles usam tudo trocado, é uma confusão. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Instruir a pessoa a lavar não só as tábuas, mas como também os utensílios que foram utilizados nas carnes cruas, lavar, higienizar, secar, para depois manipular essas verduras, essas frutas, esses legumes que serão consumidos crus, sem nenhum tipo de tratamento térmico. O próximo ponto é cozinhar completamente os alimentos. E a gente já vou colocar ele unido a alimentos em temperatura segura. Quando a gente fala em cozinhar completamente o alimento, a gente tem em vista a mudança de hábitos alimentares que vem ocorrendo com o passar dos anos. Então, esses hábitos alimentares de comer sushi, sashimi, steak tartar, carpaccio e até essa onda de comer o hambúrguer artesanal, que é aquele hambúrguer largo com o centro dele todo vermelhinho, digamos que está cru, aquele centro de carne moída e que foi super manipulada porque é feito caseiro, mas a gente gosta daquela carne crua dentro, não é verdade? Isso aqui é um perigo, gente. Então, deve-se cozinhar completamente o ambiente e atingir uma temperatura segura, que seria uma temperatura entre 70 e 75 graus. Eu coloquei aqui essa foto do Chester, que é aquele Chester de fim de ano. E ele vem com esse pininho aqui. Não sei se algum de vocês já reparou. Esse pininho, ele tem uma solda que prende o pininho para baixo. Quando chega a uma temperatura, a carne de 70, 75 graus, essa solda que segura o pininho derrete e esse pininho vai para cima. Ou seja, esse Chester vai estar com o pininho para cima quando tiver numa temperatura segura. Eles falam, quando o pininho subir, já pode tirar do forno. Ou seja, uma temperatura segura para você consumir essa ave. E por último, temos que consumir água e matérias-primas seguras. Água sempre tratada, durante toda a cadeia do processamento da carne, sempre água tratada, sempre água clorada. E matérias-primas seguras. Quando a gente fala de matéria-prima segura, sempre buscar consumir alimentos que tenha algum selo de inspeção, seja ele federal, municipal ou estadual, mas que tenha passado por algum órgão de fiscalização para que a gente esteja seguros, né? Então, pessoal, para eu finalizar essa minha palestra, eu coloquei uma reflexão do site Agricultura Industrial, que diz que
O ponto central para a funcionalidade da saúde única está na comunicação aos órgãos competentes de ocorrência e suspeitas sanitárias, com acesso a profissionais de área da saúde, de forma com que essas informações gerem conhecimento e massa crítica, assim como permitam antecipar a atuação em pontos específicos de risco. Então, é essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Conversem com o pessoal, não só da sua profissão. Conversa com o dentista, com o fisioterapeuta, com o farmacêutico, com o agrônomo, para gerar essa massa crítica e para que a gente possa atuar nesses pontos específicos. Muitas vezes, quem é veterinário vai acabar enxergando os pontos críticos, né, dentro da veterinária. Mas a gente conversando com outras áreas, a gente pode atuar num todo, né? E sendo assertivo em relação à resistência aos antimicrobianos, bem como às doenças patogênicas causadas pelas bactérias. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês pela atenção. Deixo aqui os meus contatos, meu LinkedIn, o Instagram do grupo, né, lá do nosso laboratório, o INSPOA, e o meu e-mail institucional. Agradeço mais uma vez o convite do grupo de estudos e a professora Bruna. Estou aqui, caso alguém tenha dúvida, pode fazer a sua pergunta ou então me mandar um e-mail. Aproveito também para deixar aqui o site do nosso laboratório, que é o Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal, lá da UFV. Aqui nós temos as linhas de pesquisa, os projetos e as publicações. Então, os artigos que eu coloquei aqui sobre resistência antimicrobiana do nosso grupo de estudo estão todos aqui, caso alguém tenha curiosidade de ver, de querer saber um pouquinho mais, de entender como tudo isso está acontecendo. É um tema muito novo, é um tema bacana, e eu espero ter ajudado na difusão desse conhecimento. Muito obrigada e até mais.